Se você está aí com a sua Bíblia, abra lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13º. Estava com saudade de pregar. Então fala assim: prega, Gui. Tá bom, vou pregar. Pentecostal já quer estender o culto. Vamos fazer uma vigília. 1 Samuel capítulo 16, a partir do primeiro versículo diz assim: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3: convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Versículo 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente estás perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não os assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. A nossa oração nesta noite é: Pai, fala aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser transformados pela tua palavra. Enche as nossas vidas, fala conosco nesta noite. Nós abrimos os nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O rei Davi é um homem muito conhecido por todos nós. Nós sabemos da história de Davi, nós sabemos do trajeto da vida, da trajetória da vida de Davi. Nós sabemos de onde ele saiu, nós sabemos para onde ele foi. Nós sabemos que Davi, ele foi um grande rei em Israel, um homem que influenciou aquela nação, um homem poderoso, um homem que fez coisas maravilhosas, um homem que temia ao Senhor, um homem que era cheio com o Espírito Santo, um homem que amava a Deus, um homem de pele, de carne, de osso, que tinha os seus erros e as suas falhas. E é maravilhoso nós olharmos para a Bíblia e ver que Deus não poupou os erros, Deus não escondeu os pecados, Deus não escondeu as imperfeições dos homens, porque justamente Deus queria nos mostrar que mesmo nós, sendo perfeitos, podemos sim também sermos usados por Ele. Mesmo sendo muitas vezes pecando e errando a mira, Ele ainda nos ama, Ele ainda quer usar as nossas vidas.
Davi, a Bíblia vai dizer que ele foi um homem que teve um coração segundo o coração do Senhor. O único homem que foi chamado assim na Bíblia. Os salmos, quantos salmos ele escreve, declarações de amor, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo a Deus pelas bondades do Senhor, pela fidelidade do Senhor, até porque Davi passou por poucas e boas em sua vida. Eu já preguei algumas vezes sobre Davi, já falei sobre Davi no seu palácio, Davi quando pecou, Davi quando errou, Davi quando caiu. Já falei algumas coisas, mas hoje eu gostaria de ficar apenas no começo, no início da história da vida do rei Davi, que na verdade ainda ele não era rei, ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele ainda talvez nem soubesse aquilo que Deus iria fazer na vida dele, aquilo que Deus iria fazer através da vida dele, de tal forma que anos e anos e anos e séculos depois, vidas seriam abençoadas pela sua vida, por suas decisões, por suas escolhas, por suas palavras, por aquilo que ele escreveu. E é interessante ler que, e eu gosto na verdade de olhar para o começo da vida de Davi. Por quê? Porque Davi, ele era um homem comum, ele era um homem normal, ele era um jovem comum, ele estava trabalhando no seu trabalho comum. E muitas vezes nós pensamos e podemos achar que para algo extraordinário de Deus acontecer nas nossas vidas, nós precisamos ser especiais demais, nós precisamos ter nascido num berço de ouro, nós precisamos ser filho de pastor, de profeta, ou a quinta geração de cristão. Não, nós muitas vezes menosprezamos quem nós somos, achamos que Deus, ele não pode fazer estas coisas, estas maravilhas, estes milagres. Deus não pode usar as nossas vidas de tal forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu vim nesta noite te lembrar e te dizer que Deus quer usar a sua vida, te dizer que não importa o lugar onde você está, não importa de onde você veio, não interessa a sua família, não me interessa o seu trabalho, não me importa o seu passado. O que me interessa é que Deus, ele sonhou com você, Deus, ele tem planos preparados para a sua vida, e depende de você escolher andar nos caminhos que o Senhor tem para a sua vida ou não. Você tem escolha. Davi, ele era um homem comum, e o profeta Samuel, quando ele vai, deixa eu só voltar um pouco para você que talvez não conheça. Israel estava vivendo uma situação difícil, porque o rei daquela nação naquele tempo era Saul, mas Saul, ele estava desobedecendo a Deus. Saul não queria saber de Deus, Saul estava desonrando o nome do Senhor. Deus cansou de Saul e falou: olha, chega, eu vou arrancar o teu reino e eu vou colocar na mão de outra pessoa. Deus decide colocar nas mãos de Davi. Só que Davi, ele está lá no campo, Davi, ele está distante. Deus chama um profeta, um homem de Deus, um servo, e diz: olha, eu tenho uma mensagem para você levar até uma pessoa. Você vai até Belém, você vai até a casa de Jessé. Lá você vai oferecer um sacrifício, e aí lá eu vou te dizer quem é esse rei que eu estou estabelecendo. O profeta Samuel obedece o Senhor, pega as suas coisas, pega o animal, vai lá até a cidade de Jessé, vai até a casa de Jessé, e quando ele chega lá, ele explica o que está acontecendo. Nós vamos sacrificar. Nós vemos a história, vem o primeiro filho, aquele bonito, aquele grande, aquele que chamava atenção. E a princípio, na cabeça do profeta, ele pensa: puxa, é este, Deus me trouxe aqui porque é este que Deus quer usar, é este que Deus quer fazer reinar, é este o homem escolhido. Porque, queridos, os nossos olhos são diferentes do olhar de Deus, a nossa percepção é diferente da percepção de Deus, o nosso julgar é diferente do julgar de Deus. Muitas vezes nós achamos uma coisa que não é. Na verdade, essa tem sido a minha oração todos os dias: Deus, me dê os teus olhos, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu quero ver como o Senhor vê, eu quero amar como o Senhor ama. Me ensina a ver como o Senhor vê as coisas. Porque a verdade é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar da mesma forma que o Senhor enxerga. E aquele homem de Deus, aquele profeta, chega naquele lugar e começa a passar os filhos. Passa um, passa dois, passa três, passa todos. Jessé tinha 8 filhos com Davi, mas naquele lugar já tinham passado 7. Se você parar para pensar, eu fico até com dó de Davi, porque me parece que ele era rejeitado, desprezado. Porque quando acabam os 7 filhos, não foi o pai de Davi que disse: não, espera aí, profeta, que tem mais um, está lá no campo, eu vou mandar buscar ele. Não foi ele.
Quem perguntou se não tinha mais nenhum foi o profeta. O pai não fala nada. Termina os 7 filhos, os 7, ele diz, olha, não é nenhum destes. Aí o pai diz, não, mas vamos nos assentar na mesa, vamos comer. Aí o profeta vira e diz assim, mas não tem mais nenhum filho? Aí ele diz, tem sim, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos comer. Manda chamar Davi, Davi chega. E aí quando Davi chega ali, naquele lugar, Deus fala com o profeta e diz, foi esse quem eu escolhi. Deixa eu te dizer uma coisa, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa mensagem é: o reino de Deus funciona de uma forma diferente do reino aqui desta terra. Talvez você seja como um Davi. Talvez a sua história não seja tão boa assim. Talvez você faça algo que parece ser tão insignificante. Parece que a sua vida não faz sentido. Parece que o que você faz é apenas, talvez um emprego, talvez apenas o seu emprego para você receber o seu salário. A sua vida parece talvez ser sem sentido. Talvez as pessoas não te valorizam. Talvez os seus amigos não te valorizam. Ou pior do que os amigos e as pessoas talvez do seu trabalho não te valorizarem, é a sua própria família não te valorizar. Talvez você veio de um lar que as pessoas olharam para você e não acreditaram em você. Não acreditaram que você seria alguma coisa, não acreditaram que você seria um homem ou uma mulher usada por Deus, não acreditaram que você daria certo. Na verdade, no passado eles lançaram palavras sobre a tua vida, dizendo, olha, você não vai dar certo, você vai passar o resto da sua vida fazendo isso que você está fazendo. Olha, sabe esse empreguinho, olha essa vida medíocre, é isso que você vai viver para o resto da sua vida. E talvez você tenha se convencido de que realmente, Gui, essa vai ser a minha vida. Realmente, Gui, eu acho que Deus não tem nada muito especial comigo. Gui, realmente eu acho que, eu vou viver desse jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o reino de Deus funciona de forma diferente. Os olhos do Senhor são diferentes dos olhos do homem. Talvez te disseram que não, talvez te disseram que você não tinha chance, talvez te disseram que você não romperia, talvez te disseram que você nunca teria sucesso na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, os olhos do Senhor são diferentes. Enquanto os homens olham para a sua vida e dizem, não tem jeito, Deus está dizendo, olha, tem jeito. Deus está dizendo, olha, eu vou te buscar no lugar aonde você está, seja lá no campo, seja lá cuidando das ovelhinhas, no lugar aonde as pessoas não te dão valor. Os olhos do Senhor estão lá sobre a tua vida. Ele está vendo a tua fidelidade, Ele está vendo o seu trabalho, Ele está vendo a sua paixão, Ele está vendo o seu amor, Ele está vendo como você serve com tudo que você tem. E para Deus o que importa é o coração. Não me interessa quem é o seu pai, não me interessa quem é a sua mãe, não me interessa de onde você veio. Se você obedecer o Senhor, se você honrá-lo, se você agradar a Ele, se você fizer com todo o seu coração, independente de onde você veio, Deus vai te resgatar, Deus vai te buscar, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai cumprir aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, se você acreditar. Porque muitos nos sentimos assim como Davi. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão sentadas neste lugar nessa noite que se sentem como Davi. Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema. Eu não tive um pai e uma mãe que me ofenderam, que me disseram que eu era burro, que eu não serviria para nada. Eu nunca passei por momentos como este, graças a Deus. Meus pais sempre liberaram palavra de bênção sobre a minha vida. Deus vai te usar. Deus tem coisas grandes para a sua vida. E isso gera fé nos nossos corações. Mas talvez você esteja sentado neste lugar nessa noite e essa seja uma verdade, realidade na sua vida. Você diz, Gui, eu não tenho esperança, porque, cara, eu sou um pastor de ovelhas. Eu sou uma pastorinha de ovelhas. Gui, esse é meu trabalho, essa é minha vida, eu nunca vou fazer nada importante, nada significante, nada grande,
Deixa eu te dizer uma coisa, querido, querida, Deus tem coisas grandes. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Você não nasceu por acaso, você não está nessa noite aqui por acaso. Ele sonhou com você, Ele planejou a sua vida. Ele tem planos extraordinários para você. E talvez você pense, Gui, mas olha aqui minha situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você entra na escola de Deus, se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar as histórias na Bíblia, você vai perceber e você vai ver que grandes homens, que grandes mulheres, que fizeram coisas extraordinárias para Deus, passaram por uma escola de treinamento. A verdade é que muitas vezes nós olhamos para os cases de sucesso, nós olhamos para o alto, nós olhamos para aqueles que já estão lá, e a gente olha para a nossa situação, e a gente nunca se enxerga naquela posição. A gente diz, Deus, não tem como eu chegar até lá. Realmente, pela sua força, talvez não teria, mas deixa eu te dizer uma coisa, se Deus é por nós, se Ele é a nosso favor, se Ele está conosco, se Ele abrir as portas, se Ele nos conectar com as pessoas certas, se Ele disser sim, quem pode dizer não? Se Ele disser vai, quem pode se levantar e parar as nossas vidas? Nada pode me parar, nada pode te parar. Olha o que diz em Deuteronômio 28, de 1 a 9. E me chama a atenção, eu lembrei desse texto aqui, porque muitas vezes nós achamos que a bênção ela está em um lugar, que o sucesso ela está em um lugar, numa posição. Não, quando eu estiver lá, se eu estiver lá, se me apresentarem para aquela pessoa, se Deus me levar àquele lugar, se Deus me fizer aquilo na minha vida. Deixa eu ler para você Deuteronômio 28, de 1 a 9, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão. Sabe o que eles te alcançarão? Significa que você não precisa ir atrás, vai te alcançar no lugar onde você estiver. Davi não foi atrás de ninguém, ele estava cuidando das ovelhinhas. Deus manda um profeta ir até Davi, sabe por quê? Porque as bênçãos te alcançarão. No lugar onde você está, a bênção de Deus vai te alcançar. Talvez você esteja pensando que, se me dessem uma oportunidade, deixa eu te dizer uma coisa, fique feliz no lugar onde você está, porque Deus vai te encontrar neste lugar. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor o teu Deus e andares nos seus caminhos. Deixa eu te dizer uma coisa, o segredo não está na conexão que você precisa fazer. Sabe o que é mais louco? Porque a palavra de Deus, ela contraria a realidade desse mundo, e é verdade. O que se diz nos dias de hoje o importante é ser conectado. O importante são as connections, a conexão. São as pessoas que você está junto, as pessoas que você faz conexão. Elas abrem portas, elas te colocam, dão oportunidade. Nós sabemos que no mundo normal é isso, existe isso. Mas com Deus não. Deus está dizendo o seguinte: você pode estar no meio do mato, meu filho, a bênção vai chegar lá no meio do mato. Você pode estar na cidade, a bênção te alcança também. Não interessa o lugar onde você está, não interessa da família que você veio, não interessa o teu passado. Deixa eu te dizer uma coisa, é um mandamento da palavra de Deus: se você ouvir a minha voz, se você me obedecer, a minha bênção vai correr atrás da sua vida. Eu vou te alcançar no lugar aonde você estiver. Não importa casa, família, de onde você veio. Gui, mas eu não tenho uma... Não importa, não interessa para Deus, não interessa, porque Deus vê o coração. Deus vê o coração. O seu trabalho
trabalho pode parecer insignificante, mas você está lá, sendo fiel, servindo ao Senhor. Deus está vendo todas as coisas, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele te vê, ninguém te valoriza, mas Deus está lá dizendo: bom filho fiel, aquele que for fiel no pouco, aquele que for fiel no trabalho ruim, aquele que for fiel nas amizades injustas, aquele que for fiel no dia difícil, esse eu vou colocar sobre muito. Deixa eu te dizer uma coisa: se você for fiel, se você obedecer ao Senhor, custe o que custar, a bênção vai correr atrás de você. Coloquei o segundo ponto aqui: valorize e ame o seu chamado. Valorize aquilo que Deus te deu. Nós temos a tendência de supervalorizarmos aquilo que Deus deu para o outro, e muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos deu. É aquele famoso ditado: a grama do vizinho é mais verde que a minha. Talvez seja, mas talvez porque o vizinho joga adubo, porque o vizinho rega, porque ele cuida, porque ele faz alguma coisa. Não tem grama verde sem cuidado. Aí você olha para a vida dos outros e muitas vezes você quer ter o que o outro tem, você quer ser quem ele é, você queria ter o chamado que ele tem. Deixa eu te dizer uma coisa: você é único, você é única, eu sou único. Sabe por que eu tenho uma tranquilidade enorme no meu coração? Sinceramente, eu tenho uma tranquilidade enorme com relação àquilo que Deus tem para a minha vida. Tem pessoas que se preocupam: olha, cuidado, um vai passar o pé, o outro vai não sei o quê. Eu tenho uma tranquilidade enorme porque eu sei que aquilo que Deus me deu é meu, querido, é meu, ninguém tira de mim. Da mesma forma que a única pessoa que tira de mim aquilo que Deus me deu sou eu. Agora, se eu obedecê-lo, se eu servi-lo com todo o meu coração, não vai ser você que vai tirar aquilo que Deus deu, que vai dar para mim, aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Da mesma forma com você, você é único, você é única. Não existe nenhuma outra pessoa no mundo que seja idêntica a você, que tenha o seu DNA. Você estava no ventre da sua mãe, Deus sonhava com você, você é importante para Deus, existe um chamado, você nasceu com um propósito. Valorize aquilo que Deus te deu. Muitas vezes as pessoas batem a cabeça tentando ser alguma coisa que elas não foram chamadas para ser. Ela quer ser igual ao fulano de tal, ela quer ter uma mulher igual ao fulano de tal tem, ele quer ter o carro, ele quer ter a casa, ele quer ter o emprego, ele quer falar igual, ele quer ter a mesma faculdade, ele quer ter tudo. Deixa eu te dizer uma coisa: existe algo de Deus para a sua vida, e você só vai ser feliz, você só vai fluir, você só vai romper, você só vai alcançar lugares altos se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Pare de olhar para os outros e se preocupe um pouco mais com a sua vida. Você é precioso, Deus tem grandes coisas para você. Não perca aquilo que Deus tem para você. Valorize aquilo que Deus te deu. Eu digo isso, sabe por quê? Eu vejo hoje as coisas se tornaram descartáveis, não são mais valorizadas. A gente troca, você come uma coisa que você não gosta, você joga fora. É tudo assim. E eu estou falando isso porque eu vejo o cuidado que Davi tinha com o seu chamado. Parecia, e podia até ser aos olhos dos homens naquela época, podia parecer muito insignificante. Por quê? Os outros irmãos de Davi, você sabe o que eles eram? Eles eram guerreiros, faziam parte do exército. Eles iam guerrear, eles eram bonitos, eles eram grandes, eles eram fortes. Davi não. Davi pequenininho, ficava lá cuidando das ovelhinhas do papai. Mas ele era fiel. Ele estava ali cuidando das ovelhas do pai, tocando a sua harpa, engrandecendo o nome do Senhor, louvando o Senhor, tomando conta daquelas ovelhinhas de tal forma que um pouco mais para frente, no capítulo 17 de 1 Samuel, quando nós vamos ver que o pai de Davi manda Davi ir até o lugar onde ia acontecer a guerra contra os filisteus, o pai dele diz: olha, vai lá verificar se os seus irmãos estão bem. Quando Davi chega lá e o irmão de Davi fica com ciúmes, diz: o que você está fazendo aqui? Você devia estar cuidando das ovelhinhas de Davi. Sabe o que ele diz? Ele diz: olha, ele deixou um guarda com as ovelhas do seu pai. Sabe por quê? Porque ele amava aquelas ovelhas. Ele amava aquilo que Deus tinha dado para ele. Talvez se fosse eu, se fosse você, chegou uma oportunidade da gente ir lá para a guerra. De repente tem uma portinha lá, que se lasque essas ovelhas, deixa as ovelhas para trás, nem tem importância. Mas ele amava aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Ele foi fiel no pouco. E quando nós somos fiel no pouco, Deus nos coloca
sobre muito. É ali que nós somos testados. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Talvez você não cresça, talvez você não prospere, talvez você não avance. E eu estou falando prospere aqui, não é só de dinheiro não. Prospere, queridos, ela pode ser em diversas áreas. Seu casamento não prospera, seus relacionamentos não prosperam, não evoluem, não crescem, não desenvolvem, não vão para frente, não são melhores a cada dia. Nada é melhor na sua vida a cada dia. Deixa eu te dizer uma coisa, não é a vontade de Deus, talvez a culpa seja sua. Davi, ele valorizava aquilo que Deus havia colocado. Olha o que diz lá, olha o que diz em 1 Samuel no capítulo 16, versículo 17, 18 e 22. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Versículo 22 diz assim: Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das grandes chaves para o sucesso de Deus, eu escrevi isso aqui, olha, o sucesso de Deus em nossas vidas é: dê valor ao que Deus te deu, se torne o melhor perito, permaneça fiel o tempo que for necessário, e no tempo certo, aquilo que talvez você não valorizava, Deus vai usar para te colocar na presença de reis. Você já parou para pensar nisso? Olha o que acontece com Davi. Aquilo que era insignificante, Deus usa para levá-lo à presença do rei. O que é, Gui? Davi todos os dias estava lá cuidando das ovelhas do papai. Ele lutava por aquelas ovelhas. Vinha o leão, ele matou o leão. Veio o urso, ele matou o urso com suas próprias mãos, porque ele amava aquelas ovelhinhas, porque ele cuidava daquelas ovelhinhas. Ele adorava o Senhor com a sua harpa, ele cantava. E talvez as pessoas passavam perto do campo, perto do lugar onde ele ficava com as suas ovelhas. As pessoas olhavam e conheciam Davi. Olha lá Davi, aquele homem que cuida, o pastor de ovelhas. Olha ele, aquele que canta, aquele que tem uma harpa, aquele que fica no campo, aquele que luta com todas as suas forças pelas suas ovelhas. E talvez parecia insignificante para muitas pessoas, mas um dia o rei decide que precisa de alguém que saiba tocar a harpa. Ele decide que precisa de alguém que é forte, que é valente. E então alguém lembra daquele garoto lá do campo, aquele pastor de ovelhas, e diz: olha, tem um pastor de ovelhas, tem um menino que toca muito bem a sua harpa, ele é forte, ele é poderoso. Olha, eu acho que você deve chamar ele. Aquele menino que era insignificante talvez para muitas pessoas, agora é colocado na presença do rei. Aquilo que talvez você não dá valor, seja a arma, o meio que Deus quer usar para te abençoar, o meio que Deus quer usar para te colocar na presença de reis, e muitas vezes você não dá valor. É por isso que fiel no pouco. No dia da abundância, no dia bom, no dia que está tudo funcionando, é tudo muito fácil, queridos. Mas ser fiel, quando você está num lugar, você questiona Deus, fala: Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me chamou para ser rei, o Senhor me chamou para ser profeta, o Senhor me chamou para ser pastor, o Senhor me chamou para ser advogado, mas eu estou limpando o banheiro da empresa. O Senhor me chamou para ser um médico, mas eu sou atendente na empresa que eu estou trabalhando. Como que funciona isso? Deus, o que o Senhor está fazendo? Deixa eu te dizer uma coisa: aceite o treinamento, entenda, aprenda as lições, porque se você for fiel, se você honrar o Senhor, se você entender que dali vão surgir treinamentos, Deus está te treinando para coisas grandes. Se você entender isso, querido, você vai ser promovido, e nós vamos ver isso na vida de Davi. Eu coloquei assim: o lugar secreto é o lugar do treinamento de Deus em nossas vidas. O grande problema é que muitas vezes o que estamos fazendo parece não fazer sentido algum. Coloquei: Davi ungido rei, mas com seu estilingue e pedrinhas treinava. Faz sentido? Chega o profeta, derrama um azeite na cabeça de Davi: você vai ser o próximo rei de Israel. Mas a vida continua. Davi cuidando das ovelhinhas do papai. Talvez nas suas horas vagas ele pegava o seu estilingue, suas pedrinhas, tirava na árvore, tirava no passarinho, tirava em alguma coisa.
Mal sabia ele que um dia Deus usaria aquilo que era insignificante, talvez uma brincadeira, talvez algo que não dava um valor, para exaltar a vida de Davi, para colocá-lo num lugar que ele tinha para a vida dele. Por isso, valorize o lugar onde você está. Valorize o lugar onde você está. Valorize o seu trabalho. Você tem um trabalho. Valorize os seus amigos. Você tem amigos. Talvez você se sinta, talvez pareça que você está tão distante do lugar onde Deus tem para a sua vida. Mas se você aprender as lições no meio do caminho, se você aprender a valorizar, a entender que é um processo, entender que todos os dias Deus nos ensina uma lição, e aí nós estamos habilitados para passarmos de fase, para crescermos, para darmos passos em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando nós entendemos isso, nós entramos numa trilha em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu coloquei aqui, eu vou ler aqui na minha Bíblia, aqui em 1 Samuel no capítulo 17 agora, a partir do versículo 25, diz assim: e diziam uns aos outros. Essa situação aqui é quando os israelitas estão em frente aos filisteus e eles estão para guerrear, mas sai Golias e todos os dias desafia, durante 40 dias desafia o povo de Deus, dizendo: vai, apareça um homem aí que pode lutar comigo. Golias era gigante, e todos os homens ficam com medo, porque dizem: quem pode guerrear com aquele gigante ali? Eu não vou, você vai? Não, eu também não, eu provavelmente também não ia. Todo mundo correu, todo mundo ficou com medo. Nessa situação, o pai de Davi pede a Davi: vai lá visitar os seus irmãos, vai lá ver eles, porque eles já estão há alguns dias, eu quero saber se eles estão bem. Davi vai, e aí quando Davi chega lá, ele vê toda aquela situação. Ele já havia sido ungido rei, para Deus ele já era um rei, mas ele ainda era o pastor das ovelhas. Ele chega lá, os seus irmãos estão ali, e aí ele ouve aquela situação toda, ele fica sabendo do que estava acontecendo. Aí no versículo 25 diz assim: diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi, ele viu uma boa proposta ali, né? Falou: pô, eu cuido da ovelha do meu pai. Se eu ganhar do grandão ali, eu vou ganhar uma mulher bonita, vou ficar rico, não vou pagar imposto. Esse negócio é bom demais, só pode ser Deus mesmo. Depois no versículo 31 em diante diz assim, Davi ele se coloca na posição e diz: não, eu vou contra aquele homem. No versículo 31 diz assim: ouvidas as palavras de Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Eu grifei aqui o não poderás. Saul olha para Davi e diz: não, contra ele você não vai poder. Quantas vezes nas nossas vidas nós já tomamos uma plaquinha de não? Você não pode, você não vai, você não consegue, não é para você. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse no começo, mas o olhar de Deus é diferente, a forma que Deus trabalha é diferente. Pessoas podem ter dito para você não, mas quando Deus diz sim, querido, vai acontecer. Versículo 34 diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso.
ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, perceba que Deus havia permitido Davi viver experiências lá naquele lugar desconhecido, porque ele sabia que um dia ele precisaria ter fé, um dia ele sabia que ele precisaria ter certeza no seu coração de que Deus estava com ele. Ele diz isso: olha, eu estava lá e eu matei um leão, eu matei um urso, o Senhor estava comigo, não é agora que eu vou arredar o pé para este homem grande, eu sei que Deus está comigo, e se Deus está comigo, eu sei que eu vou vencer esta batalha. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus permite você passar algumas coisas na sua vida, sabe por quê? Porque Ele quer te treinar, porque vai existir talvez um tempo na sua vida que você vai passar por coisas difíceis, mas você vai olhar para trás e vai se lembrar dos milagres, e vai se lembrar da fidelidade de Deus, e Deus vai trazer convicção no seu coração, de que se Ele estava com você lá, Ele está aqui também. Se Ele operou um milagre naquele tempo, Ele opera ainda hoje. Se Ele te arrancou daquele lugar, Ele ainda está com você no dia de hoje. Davi, ele tinha certeza: não, eu já matei leão, já matei, está tudo certo, Deus estava comigo lá e está comigo agora. Quem é esse cara que vai afrontar o Senhor dos Exércitos? Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Aquilo que não foi feito para a minha vida me paralisa. O escudo servia para proteger um homem, um guerreiro, para ir à guerra. Saul tinha o seu escudo para que ele não morresse, para que não fosse ferido. Decidiram colocar aquele equipamento todo sobre Davi. O que aconteceu? Davi não conseguia nem se mexer. Ele não estava familiarizado com aquilo, ele não sabia andar dentro daquele negócio. Ele não conseguia, não tinha um jeito, nunca tinha treinado, não era um homem de guerra. Vou dizer de novo: aquilo que não é de Deus para a sua vida te paralisa. Por isso, não tente ser quem não Deus te chamou para ser. Não tente ter as coisas que Deus não quer que você tenha. Não é porque o seu irmão tem que você tem que ter. Não é porque o seu irmão faz porque você tem que fazer. Tem gente que vive baseado com a sua vida, na vida dos outros. Ah, ele tem, eu tenho. Ele faz, eu faço. Ele acha legal, eu também acho legal. Seja autêntico, seja você. Você é especial para Deus, da forma, do jeitinho que você é. Se você tentar colocar a armadura do seu irmão, você vai ficar parado no lugar onde você está. A sua vida não vai andar. Coloquei aqui, por último, para finalizarmos, eu escrevi assim: eu quero que você saiba de algumas coisas nessa noite, que você saia com algumas convicções no seu coração. Nós sabemos que Davi, através desse combate que ele tem com Golias, e ele, com o seu estilingue, com as suas pedrinhas, que talvez ele brincava no campo, ele atira em Golias, acerta na cabeça de Golias, Golias cai duro no chão, ele corre, pega a espada, corta a cabeça de Golias. A partir daquele momento, Davi é exaltado, né? As pessoas reconhecem Davi. Nós sabemos o percurso que Davi ainda vai correr para chegar até o trono, porque ali começa uma inveja no coração de Saul. Saul começa a perseguir a Davi, começa a tentar matar a Davi. Davi foge de caverna para caverna, uma vida difícil. E deixa eu te dizer uma coisa com isso: já se prepare também, porque a quem muito é dado, muito é cobrado, querido. Talvez você queira estar em lugares altos, mas você não quer pagar o preço para estar lá. É muito fácil nós olharmos para a vida de algumas pessoas, sucesso, ou pessoas que Deus usa, pessoas que Deus unge, e a gente diz: olha, eu quero estar no lugar que Ele está, eu quero fazer o que Ele faz, eu quero ser como Ele. Você precisa entender que existe um preço, você precisa entender que existe um trabalho, você precisa entender que muitas vezes você vai precisar negar as suas vontades. Você precisa entender que você precisa entrar num campo de treinamento do Senhor. Se você está disposto a fazer isso, bem-vindo ao time. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você vai viver os melhores dias da sua vida. Você pode estar dentro da caverna como Davi ficou, mas você vai viver milagres dentro daquela caverna. Você pode
ficar fugido e talvez aflito como Davi ficou, fugindo de Saul, do rei, exércitos perseguindo ele. E ele escreve cartas, ele escreve coisas assim que você lê, você chora lendo, de desespero, de aflição, de medo. Mas ele sempre dizia: olha, os meus olhos estão no Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor me guarda, o Senhor me livra. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está com você. Se você decidir andar com Deus, por mais que você enfrente cavernas, por mais que você enfrente dias difíceis, por mais que à sua frente se levantem Golias, gigantes, que você olha e naturalmente falando você fica com medo, aquilo te amedronta e você diz: Gui, é impossível, ele é grande, ele é forte. Muitas vezes, queridos, os problemas que surgem, essa é a nossa percepção, a gente olha e diz assim: não, para mim não dá. Mas se Deus te mandar ir, vá. Você vai viver milagres dentro da caverna. Você vai viver milagres nos confrontos, nas guerras da vida. Você vai viver milagres. Você vai ver milagres. De tal forma que não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas serão abençoadas através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Coloquei aqui. Quero que você saiba que você é único. Você é escolhido, escolhida por Deus. Não importa o seu passado. Eu digo isso porque nem todos que estão aqui são velhos de igreja ou de cristianismo e conhecem todas as coisas da palavra de Deus. E talvez algumas pessoas chegam e pensam: puxa, muito legal essa palavra aqui, pô, legal que Deus tem coisas boas, legal que Deus quer abençoar, mas pô, eu cheguei hoje aqui, meu passado é preto, sabe, as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. O passado de todo mundo aqui dentro é feio. Todo mundo já errou. Todo mundo já pecou. Uns um pouquinho mais, uns um pouquinho menos. Aos nossos olhos, uns mais graves, uns menos graves. Mas para Deus não existe isso. O erro é erro, o pecado é pecado. Não existe tamanho. Basta nós nos arrependermos. Basta nós colocarmos no nosso coração e dizer: Deus, sabe, eu reconheço que eu errei, que eu pequei, que eu estava fora. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Sabe, me dá um novo coração, me dá uma nova vida. E a partir desse momento você começa a viver uma nova vida. O seu passado é apagado. Aquilo que você viveu, Deus apaga e te dá uma nova chance de um recomeço. Você pode recomeçar. Não importa o lugar onde você está, não importa a sua classe social, não importa a sua função. Talvez você diga: Gui, mas eu sou só mais um ali. Talvez, Gui, você, olha, nunca vou conseguir. Através dessa história nós vemos que não importa. Não importa. Quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito dEle, da forma dEle, mas Ele faz. Seria muito mais fácil talvez Deus ter arrumado outro rei. Talvez que teria a aprovação das pessoas. Talvez que as pessoas olhassem como foi Saul. Talvez as pessoas olhassem e dissessem: olha, realmente este vai ser o nosso rei. Mas Deus não está preocupado com a aprovação das pessoas. Deus não está preocupado com o que um pensa, com o que o outro pensa. A vontade dEle é feita e acabou, fim de papo. Gostou, quem não gostou, fica sem gostar. Se você acreditar, Deus vai fazer na sua vida, independente do lugar onde você está. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Eu coloquei aqui agora, o que você precisa é tomar uma decisão de ser o responsável pelo seu sucesso, pelo sucesso de Deus na sua vida. Não deixar a sorte ou o acaso guiar a sua vida. Você foi chamada para ser o melhor marido, a melhor esposa. Você foi chamado para ser o melhor funcionário, a melhor funcionária na sua empresa. Infelizmente, já ouvi muitas vezes falar mal de cristãos. Crente, deveria ser do contrário. A nossa fama deveria ser: cristão contrata. Eles sempre são os melhores funcionários. Eles são os mais fiéis, eles são honestos. Nunca peguei um cristão pegando nada. Nunca vi um cara que ama a Deus, olha, saindo antes da hora. Os outros lá do emprego olham e dizem assim: pô, o chefe não está todo mundo tomando café, batendo papo, mas o cara não, ele está fazendo o que ele tem que fazer. E sabe o que é isso, queridos? Isso não é Deus que faz na sua vida, não. Isso é decisão sua.
Tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que Deus não faz. Tem coisa que é decisão e escolha sua. Deus viu em Davi um coração puro. Deus viu em Davi um servo obediente. Por quê? Porque ele tomou uma decisão. Essa é a minha função. Eu vou fazer a minha função da melhor forma. Isso aqui que eu tenho que fazer, eu vou honrar o meu pai e vou fazer. Essas ovelhinhas que estão na minha mão, eu vou cuidar delas da melhor forma possível. Quando nós fazemos isso, tomamos a decisão de fazermos o nosso melhor, de entregarmos o nosso melhor, mesmo não entendendo, queridos, mesmo não amando e não achando que é o propósito de Deus nós ficarmos naquele lugar para o resto das nossas vidas. Mas quando nós decidimos, olha, sou fiel ali, Deus vai honrar a sua vida, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai honrar a sua vida. Se você for fiel, seja fiel ao seu chefe, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, seja a melhor versão de você mesmo. Todo dia você tem que ser melhor. Todo dia seja um melhor marido. Não tem esse negócio não, querido, passou 10 anos, agora o casamento, não, querido, o casamento tem que ser melhor todos os dias. Dava flor no namoro, hoje tem que dar 5. Dava 1, agora dá 5, casou. As irmãs falam, prega, pastor. E os irmãos já fazem a cara feia, porque o homem já pensa no dinheiro. Ih, rapaz, tem que gastar mais. Mas é uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Eu quero que você nessa noite tome uma decisão. Eu quero fazer 2 convites para você tomar 2 decisões. O primeiro convite é o convite mais importante da sua vida, que é a decisão de servir a Cristo. Talvez você chegou neste lugar, nessa noite, e você nunca teve uma experiência com Deus. Você nunca entregou o seu coração a Deus. E você está ouvindo sobre uma vida sobrenatural, você está ouvindo que Deus tem planos, Deus tem sonhos, que Deus tem tudo isso. E o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, você ficou empolgado com isso, você disse, pô, eu estou com a vida quebrada, cara, então Deus tem uma chance para mim, Deus quer fazer grandes coisas na minha vida, Deus pode fazer como Ele fez com Davi, arrancar aquele menino do lugar onde ele estava e honrar a vida dele, abençoar a vida dele. Sim, Deus pode fazer isso com você. Se você entregar o seu coração a Ele, se você deixar Ele guiar a sua vida, certamente Ele vai